Vamos lá. Juízes 16. Juízes 16. Hoje vamos encerrar a história de Sansão. Alguém pode ler? Vamos ler os versículos de 1 a 3. Só do 1 a 3. Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. Ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for o dia, nós o mataremos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as coisas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus valentes e a trama. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Efraim. Amém. Esse é o nosso primeiro ponto. Juízes 16, de 1 a 3. A própria divisão da gente já divide aqui, né, os episódios em 3 pontos. Sansão em Gaza, Sansão em Dalila e a morte de Sansão. Como é que isso acontece? Né? Então, o nosso primeiro ponto é justamente esse. Sansão em Gaza, versículos de 1 a 3. A primeira coisa que a gente deve entender é nos deparar com esse absurdo aí do versículo 1. Sansão, ele vai até Gaza, ele se deita com uma prostituta, e esse é Sansão. Sansão é um cara sem consequência nenhuma. Ele não mede as consequências dos atos dele. Ele simplesmente vai lá, por mais que Deus abençoe ele, com muitas coisas, com muitas dádivas, livrando ele da morte várias vezes, dando força a ele, Sansão mais uma vez vai lá e... Eu botei aqui, né? Sansão usava o perdão de Deus para pecar. Quanto mais Deus perdoava ele e livrava ele, mais ele pecava. Só que isso vai ter uma consequência. Não é? Sansão é o retrato de Israel. Sansão sabe que no final ele vai salvar Israel, porque isso é uma promessa de Deus. Sansão sabe que Israel sabia que no final Deus vai escolher Israel, porque Deus separou Israel. Então não tem problema ser idólatra, não tem problema... Os fins justificam os meios, né? Essa é a visão aqui. Por que eu botei aqui Juízes 15? Porque Deus acabou de livrar Sansão, matando, ele pegou uma queixada de jumento e ele matou 1000 filisteus. Deus livrou Sansão da sede. Ele clama e sai água da rocha para matar a sede de Sansão. E o que é que ele faz logo em seguida? Ele vai até Gaza e ele se deita com uma prostituta. Certo? Ou seja, Sansão era forte externamente, é isso que os versículos estão mostrando. Ele está dizendo assim, ó, Sansão, uma pessoa, ele pegou os portões da cidade, certo? Ele juntou um portão com o outro, empilhou, botou nas costas e levou até um monte. Com fechadura, com maçaneta, com tudo. Ele está dizendo, a Sansão é forte externamente. Mas o que ele tem de forte externamente, ele tem fraco na questão da imoralidade. A gente vai ver o quanto ele é fraco. É o que Deus deu uma coisa a ele, tirou na outra. Que é a parte da imoralidade, que é a parte de relacional, que é a parte familiar. Ele é fraco, ele quase não tem força com isso. Ele cai facilmente na lábia de mulheres pagãs. E aí o texto começa dizendo que ele ele viu ali uma prostituta e ele teve relações com ela. O texto começa dizendo que ele via, mas o texto termina dizendo que ele fica cego. Porque essa é a consequência. Ele vai salvar Israel, mas ele vai salvar a duras penas, por causa das suas ações. Primeira pergunta que eu faço para vocês:
Por que Sansão foi a Gaza? Por que Sansão foi a Gaza? O que era Gaza? Gaza era a principal cidade dos filisteus. Você queria ver filisteu? Vá a Gaza. Por que Sansão foi para Gaza? Para quê? Foi para Gaza, dormiu com uma prostituta, os filisteus ficaram sabendo, ficaram de tocaia, ele esperaram até o amanhecer, mas ele saiu de meia-noite e para tirar onda ele pegou os portões da cidade, botou nas costas e levou para cima do monte. Por que Sansão foi para Gaza? O que, Karine? Constrangendo. Oi? Estava querendo arrumar confusão. É isso. Veja, Deus me deu a força. É isso. Ele é um cara que ele gosta de andar ali, ó, na linha do perigo. Tem gente assim? Você deve conhecer alguém. Se a pessoa não é assim, pelo menos ela diz que é assim, né? Ele gosta de andar na linha do perigo, ele gosta de estar sempre... Ele quer a adrenalina do perigo. Eu quero escalar o Monte Everest, né? Mas isso aí é as pessoas que querem entrar no Guinness Book, né? Essas coisas, né? Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de viver a adrenalina de subir no monte sem nada. Só pelo risco que vai cair. Por quê? Porque ele se alimenta disso, ele gosta disso. Isso dá prazer a ele, né? Eu não, eu gosto de ver as pessoas fazendo isso numa tela de um filme. Mas fazer não, né? Sansão é esse, ele quer o perigo. Ele sabe que ele é forte, ele sabe que os filisteus odeiam ele. Por que não dormir numa cidade dos filisteus? Para provocar. Pegar os portões da cidade e botar nas costas. Isso é para provocar. Esse é Sansão. Deus sempre me livrou. Por que ele não vai livrar agora? Ele sempre vai me livrar. Eu posso fazer o que eu quiser. É aquela ideia. Eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. No final Deus vai me livrar. Deus pode até livrar. Claro. Se ele prometeu, ele vai livrar. Se ele prometeu, Sansão vai ser o salvador. Mas a duras penas. Segundo ponto. Juízes 16, eu botei aí, é do 4 ao 22, mas eu botei agora o 4 ao 5. Alguém pode ler, por favor, o 4 e o 5? Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soré, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força. Como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos cuidá-lo? Cada um de nós dará o seu frio e 100 moedas de prata. Olha aí. Eu coloquei aqui, né? Relacionamento tóxico. Você quer um exemplo bíblico de um relacionamento tóxico? Chama-se Sansão e Dalila. Certo? As semelhanças aqui entre o diálogo de Sansão e Dalila são tão semelhantes à semelhança da sua primeira esposa, lá em Juízes 14, que muitos, no casamento de Sansão, que muitos pensam que essa mulher era Dalila, que voltou aqui, mas não. Essa é outra mulher. Sansão não era um homem de uma mulher só. Teve essa mulher, que ele quase foi esposo, que agora já morreu queimada, certo? Teve a prostituta, teve Dalila e tiveram outras, muito provavelmente. Sansão era um homem, essa era a característica dele. Ele via, ele queria, ele via, ele pegava. Ele queria, ele via, ele pegava, tudo. Ah, não é para pegar em cadáver, mas tem mel no cadáver. Eu quero mel, ele via, ele pegava. Ele não está nem aí para muitas coisas não, certo? E aí eu coloquei relacionamento tóxico. Veja, Dalila, a única mulher, né? A única mulher que tem um nome na história de Sansão. É claro que a mãe dele não tem, claro que ela tem nome, mas não é mencionado. Não é mencionado o nome da mãe de Sansão. Não é mencionado o nome da primeira noiva de Sansão. Não é mencionado o nome da prostituta aqui em Gaza que fica com Sansão. Só Dalila. Só Dalila tem um nome na história de Sansão. É para quê? O narrador ele quer destacar Dalila. Dalila
vai conseguir dobrar Sansão. Certo? Essa aqui é especial. E também nos conota uma ideia de que ele foi a que ele mais se apaixonou. Foi o grande amor da vida dele, foi Dalila. Certo? Ela tem um nome. Veja, mas ainda assim, eu tenho paixão, mas eu não tenho amor. Por quê? Por que esse relacionamento é tóxico? Eu sei que esse termo é meio esquerdista, sei lá, na minoria, né? Tóxico. Mas é um grande exemplo disso. Sansão está com Dalila para satisfazer os seus desejos carnais. E Dalila está com ele por dinheiro. É essa a ideia, veja. Não existe o interesse em agradar o outro. Só existe o interesse em se agradar. Por que Sansão está com Dalila? Porque ele quer possuir Dalila. Ele acha a Dalila bonita. Ele quer ter relações com Dalila. Ele quer usar a Dalila quando ele quiser. E por que uma prostituta está com alguém? Ela vende o seu amor. O seu amor. Ela faz o cliente, ela faz o homem acreditar que ela está apaixonada. Mas o que a prostituta quer? A prostituta quer dinheiro. E ela recebe uma grande proposta. Veja, esses líderes filisteus, eles perceberam, olha, eu sei que Sansão tem várias mulheres, mas essa Dalila ele gostou mais. Vamos fazer o seguinte, a chance para a gente acabar com Sansão é essa mulher. Vamos lá, vamos falar com ela. E eles oferecem aqui, né, 1.100 moedas cada. Aqui, ela ia ficar milionária. Ó, você vai ganhar uma fortuna. Se você descobrir qual é a fraqueza de Sansão. Primeira coisa, os filisteus, eles achavam que tinha algo mágico em Sansão. Como assim? Eles achavam que tinha algum feitiço nele. E se eles descobrissem o antídoto para quebrar o feitiço, ele não ia ter mais essa força. Por quê? Porque de fato Sansão tem uma força extraordinária. Eu malho, mas eu não consigo rasgar um leão no meio, né? Tem limite também de whey e creatina, né? A gente não chega a esse ponto, né? Não dá. Pode malhar com Douglas, né? Pode tentar de tudo, mas não consegue fazer isso. Você malha, mas você não mata 1.000 homens com a queixada de jumento. Você malha, mas você não carrega os portões de uma cidade até um monte. Ou seja, ele era forte, a força dele era sobre-humana. E essa força vinha de quem? De quem? De Deus. Mas do Espírito Santo. Mas o filisteu dizia, não, tem alguma mágica aí. Se a gente desfizer o feitiço, Dalila, descobre qual é o feitiço, para a gente desfazer. Diga aí, Amadeu. A gente vê essa questão, isso daí que o senhor falou, está aí no capítulo 13, né, versículo 5. E o Espírito Santo se apossou, e o Espírito Santo passou a incitá-lo. Mas antes ele diz, depois o menino cresceu, o Espírito Santo passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Então, o Espírito Santo ele age sobre a vida de Sansão. No ato lá que chega Dalila, e quando ele diz, olha, que podes cortar as minhas tranças, tá? Então eu ficarei fraco. Isso daí demonstra que Sansão, ele também tinha algum tipo de... entendia que o cabelo dele era um símbolo da força, e se realmente cortasse, ele cortaria também a força, ele acreditava realmente nisso, ou ele mentiu para Dalila, e ele sabia que realmente a força dele vinha do Senhor. Eu acredito nessa primeira parte, né? Certo. Mas, será que vamos chegar nesse ponto. A força está no cabelo ou não? Né? Essa é a grande pergunta aqui, né? Mas o texto, Amadeu, só respondendo rapidamente, o texto leva a gente a acreditar que, assim como os filisteus, Sansão achava que tinha alguma coisa no cabelo. Entende? Pela forma como Dalila vê a resposta dele. Diz assim, ó, agora ele não está brincando mais comigo. Porque agora vem a brincadeira, né? Sansão vai começar a brincar com Dalila. Ele vai dizer assim, olha, é interessante porque ela recebe a proposta,
né? Ó, se você descobrir a fraqueza, você vai ficar milionário. Versículo 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Veja como é que você chega para alguém, né, que está no meio dos filisteus assim: olha, o que mataria você? Só para eu saber, né? Essa é a pergunta que Dalila faz a Sansão, né? Como é que você poderia ser morto? E veja, parece, se você ler separado, parece uma história de Chapeuzinho Vermelho, né? Não é? Parece é aquele negócio, o porquinho vai lá, a casa dele é de palha, depois a casa dele é de vidro, depois a casa de vidro, a casa dele é de, sei lá, a casa dele é de tijolo, e aí vai, e o lobo, para descobrir, parece uma história da carochinha, né? Qual é a ideia aqui? Vamos adentrar. Poxa, qual é a motivação? O que é que Dalila agora quer? Por que esse relacionamento é tóxico? Eu tô com ele porque eu quero dinheiro. E eu tô com ela porque eu quero usar ela. Provavelmente aqui essas respostas de Sansão vieram acompanhadas de muitas recompensas por parte de Dalila. É isso que Sansão quer dela? Quer ela, quer o corpo dela. Né? Então ele vai começar e ela vai acreditar em cada coisa que ele vai dizer. Mas o que ele está fazendo? Ele está brincando. Ele está tirando sarro da cara dela. É isso que ele está fazendo. Veja, Sansão nunca perdeu sua força. Sempre quando ele quis, ele teve. Ele já ganhou, ele sempre ganhou, ele nunca perdeu. O que é que está na cabeça dele? Eu posso dizer o que eu quiser aqui. Eu nunca vou perder. Essa é a cabeça de Sansão. Ele vai começar a brincar com ela. Versículos 6 e 7. Versículo 6 eu falei. Como é que você pode ser morto? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Se você pegar 7 cordas de arco, elas ainda úmidas, elas ainda saíram da água, elas foram unidas agora há pouco, recém-feito. Se você me amarrar, eu vou ser como qualquer outro homem. E ela faz isso. A cada tentativa, ela pega filisteus, ela coloca escondido no quarto dela, pronto para que quando ela gritar e parece história de carochinha, ela diz assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele acordava e desfazia o que ela fez. Né? Oi? Ele não nota, pois é, né? Será que ele não notou, né? Que ela está tentando matar ele, né? Ele quer adrenalina, cara. Por que ele foi para Gaza? Cheio de filisteu. Sabendo que estava esperando ele de tocaia para matar ele. Ele é o tipo de gente que quer o perigo. Ele quer ficar perto da morte. Ele gosta disso. Esse é Sansão. É um cara meio perturbado. É esse que Deus está usando ele. Certo? Ele vai dizer assim: eu vou começar a brincar com ela. Eu nunca fui morto, nunca perdi, não vou perder não. Deus nunca vai me abandonar. Certo? Aí ele começa. Ele sabe que ela está tentando. Ele sabe que ela é uma prostituta. Ele sabe que ela está sendo chantageada. Mas ele é fraco em cair na lábia de mulher pagã. Entenda, gente, ele não tem nenhuma força para isso. Ele cai na conversa mesmo. Parece mentira que Sansão está caindo numa história dessa. Mas ele cai. O texto está dizendo, olha, ele é extremamente forte por fora. Mas ele é fraquíssimo por dentro. Ele cai na lábia de quem quiser enganar ele. É isso que o texto está dizendo. 7 cordas de arco. Sansão vai lá e solta. Segunda tentativa. E em toda tentativa ela começa olha, você não me ama, né? Você não... primeiro ela diz assim, os governantes foram lá, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, versículo 9, mas ele arrebentou. Ele diz assim, ele arrebentou as cordas do arco como se, versículo 9, né? Como se arrebenta o fio no estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Aquele fiozinho de linha perto do fogo, o que é que faz? Se desfaz, né? Ele desfez como isso. Assim não soube
em que consistia a força que ela tinha. Aí o que é que ela diz? Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Por que é um relacionamento tóxico? Porque, o que é que Sansão faz? Ele extrai o pior de Dalila. E o que é que Dalila faz? Ela extrai o pior de Sansão. Tem relacionamento que é assim. Veja, eu estou em casa. Como é que eu posso provocar a minha esposa? Né? Em vez de eu extrair o melhor dela, eu fazer o que ela gosta de fazer, eu fazer o que ela mais gosta de fazer, aflorar, eu extraio o pior dela. Eu testo a paciência dela, eu começo a usar palavras para diminuir ela. E ela também, para revidar, ela extrai o pior de mim. Esse é um relacionamento não bíblico, não vai falar tóxico, né? Mas é isso, Sansão, visando os meus interesses. O que é que eu quero? Eu quero a adrenalina. Ah, ela quer acabar comigo, né? Vou usar isso para ter adrenalina. Eu vou começar a pensar em coisas aqui que talvez eu morresse. Será que ia dar certo? Eu vou começar que ela vai usar, que ela quer ganhar dinheiro aí. Eu vou começar a ver se eu consigo escapar. É esse Sansão. Olha, o que é que Sansão está fazendo? Ele está fazendo o que Israel faz. O que é que Israel faz? Israel brinca com a idolatria. Ele está brincando com o pecado. Né? Já que Deus disse que a gente vai ser liberto e Ele separou a gente, não tem problema idolatria, não tem problema fazer nada. Não tem problema conviver com o pecado, porque o pecado não vai nos dominar. Sansão está brincando com o pecado. Ele está achando que ele controla a situação, que ele tem força para controlar a situação. Segunda tentativa, versículos 11 e 12, são 3 e na quarta ele revela o que ele acha, né? A gente vai ver isso aí. E perceba que em todas as tentativas elas estão chegando perto do cabelo. Me amarrar com cordas novas, aí agora, me amarrar bem, calma, primeiro cordas de arco, depois me amarrar com cordas novas, né? Que ele já escapou isso no capítulo passado, né? Ele está fazendo de novo. Aí depois, olha, é um penteado aqui diferente que você vai fazer no meu cabelo, que vai fazer eu perder minha força, e finalmente ele diz, não, é se cortar o meu cabelo. Então essa é a segunda tentativa. Versículo 11, se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem, né? A tribo de Judá entrega Sansão com isso. Versículo 12, Dalila pegou cordas novas e a amarrou, e o amarrou. Depois disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse um fio de linho. Dalila disse a Sansão, até agora você tem zombado de mim e me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer e essa é a terceira aí, né? Tecer um tear de 7 tranças da minha cabeça e prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu com um pino de tear e depois gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono e arrancou o pino e tirou da cabeça do tear. Então ela lhe disse, como você pode dizer que... Olha que agora ela apelou, né? Como você pode dizer que me ama? Irmãos, é ridículo. Ele diz assim, se você fizer um penteado, ele está brincando com a cara dela. Se você fizer um penteado diferente, pegar minhas tranças, eu vou perder a minha força. Ele faz, ela grita, ele desfaz as tranças e ele é forte novamente. Veja, a grande fraqueza de Sansão, mulher. Lábia de mulher ímpia. Alguém abre aí, por favor. Veja como se parecem. Juízes 14, 16, 17 e outra pessoa lê Juízes 16, 15 e 16. Por favor. A mulher de Sansão
Isso. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Juízes 16, 15 e 16, por favor. E ela lhe disse, como tu podes dizer eu te amo, quando teu coração não está comigo? Embaixo de mim 3 vezes, e não me contaste nem repouso da minha força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Será que ela insistiu aí? A Bíblia fala literalmente, ela insistiu tanto que ele queria morrer. Né? Essa é a mulher quando ela quer insistir em alguma coisa, viu? Ela tem esse poder, né? Insiste tanto que a pessoa quer morrer. Literalmente Sansão pediu a morte aqui, de tanto que Dalila insistiu. Olha, por isso que as pessoas dizem, não, será que essa mulher do casamento não é Dalila que voltou, né? Porque é a mesma insistência. Olha como Sansão é fraco para isso. Fale sua fraqueza, fale sua fraqueza. Insistiu tanto que ele falou. E é interessante porque agora muda, né? Você vê que a resposta de Sansão agora está diferente. Aí você começa a ter várias dúvidas. Será que essa força estava mesmo nesse cabelo, né? Porque o versículo 17 vai dizer assim: então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: vem mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ele e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dele. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Antes da gente adentrar ali na polêmica, né, do cabelo, porque agora Sansão meio que abre o coração. Ela sente uma diferença nessa quarta resposta. E agora foi diferente, agora ele falou a verdade. Tanto é que ela não chama os homens dos filisteus, ela chama os governantes, ela chama todo mundo, ó. Pode vir que agora eu sei. Pode vir, traz o dinheiro, que agora ele me disse a verdade. Agora eu vi uma diferença. E eles foram levar o dinheiro, fizeram uma comitiva, esperaram a comemoração. Traz um homem aí para cortar o cabelo, que a força está no cabelo. Quando cortou o cabelo, a força foi embora. Como é que pode, né? A narrativa dele é totalmente diferente, né, pastor? Porque assim, ele fala coisas muito simples, como você falou, é como se estivesse zombando. Como se estivesse, não, está zombando dela. Sim, sim, sim. Só que agora, nessa última narrativa, ele se aprofunda, mas não se aprofunda apenas na declaração. Ele entra em detalhes do seu próprio povo e do seu próprio Deus. Isso, ele fala do voto, ele nunca tinha falado isso com uma prostituta, né? Ele fala do voto. Olha, e a gente vai falar do cabelo, não se preocupem, viu? Vamos falar do cabelo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Dalila é Judas. Ela é um tipo de Judas. Por quê? Porque Sansão, apesar de brincar com ela, Sansão confiava nela. Você não desconfia de uma pessoa que você dorme no colo dela. Sansão dormiu no colo dela. E ela traiu Sansão com ele no colo dela. Isso é o maior símbolo de traição que a gente pode entender. Alguém abre, por favor, em Mateus 26, 23. Veja como isso se assemelha a Judas. Alguém abre só para ler esse versículo. O que mete comigo a mão no cravo, esse me trairá. O que tem tanta comunhão comigo, a ponto de comer comigo, é esse que vai me trair. Dalila é Judas. Ela trai ele no gesto de maior confiança, deitar, dormir no colo dela.
Sansão era um tolo em depositar toda a sua confiança em Dalila. Por que Sansão e Dalila não se amavam? Porque eles só estavam juntos pelos seus próprios interesses. Não existia amor, era paixão. Eu só estou com ela porque eu quero uma coisa e ela só está comigo porque ela quer dinheiro. Segunda pergunta, de onde vinha a força de Sansão, afinal? Vinha do cabelo ou não? Sim ou não? E aí? Não? Sim? Pastor, o voto consistia em 3 condições, né? Que ele já tinha quebrado 2, né? A única coisa que ele não quebrou foi o cabelo. Porque ele já tinha colocado ele acabado e ele já tinha bebido. Fez tudo. Acabou Fez tudo, né? outra coisa. Cabelo era a última coisa. Será que a força era o voto? Não, então, mas E aí? aí é a questão, né? Aham. O voto de Nazireu não era particular de Sansão. O que era particular de Sansão era a questão dele ser o libertador e assim receber força vindo de quem? Do próprio De Deus, né? A ideia do cabelo, eu acredito que possa ser a questão do último símbolo dentro da última narrativa que ele falou, que foi de revelar tudo sobre o voto do Nazireu, o que era, né, que ele fala desde o ventre de minha mãe e tudo, né? E sou Nazireu de Deus, nesse sentido, mas que seja a força Que fosse ali, né? Então vamos lá. Se a força não vinha do cabelo, ele estava mentindo no versículo 17? Ele sabia que a força não vinha do cabelo? Se a força não vinha do cabelo? E aí? Agora ela percebe uma verdade nele. Ó. Pode vir que agora eu sei, meu amigo. Fizer o que eu estou dizendo, a força dele vai embora. Se ela percebeu isso, ele foi sincero com ela em achar que a força vinha do cabelo. Tanto ele como os filisteus achavam que tinha alguma coisa. Os filisteus não sabiam o que era. E ele achava, não, tem alguma coisa no cabelo. Por quê? Porque foi a única coisa que eu não mexi na minha vida. Foi o cabelo. Então, sei lá, deve ser o cabelo. Ele depositava sua confiança no cabelo também. Por isso, porque senão o texto ia dizer a gente que ele estava brincando mais uma vez. Mas não, ele vai se aproximando, ó. Me amarra, depois meus punhos, depois o penteado, depois o cabelo em si. Ele chega naquilo que ele realmente acha. Vamos lá. O versículo 20 nos mostra de onde vinha a sua força. Alguém pode ler aí, por favor? E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Opa, olha o que, é que o texto está dizendo. O Senhor se retirou dele. É assim. A força foi embora porque o Espírito Santo não deu mais aquele poder miraculoso a ele. Ele só era um homem forte, mas ele deixou de ser o Hulk da Bíblia, né? O homem extremamente forte. Vou fazer uma pergunta que você até dúvida. Certo. Por que Deus atribuiu a força a uma pessoa e que no final da história ele faz com que o povo acredite que era do cabelo? Boa pergunta. Ele faz o filisteu pensar que era o cabelo, né? Para tornar aquela pessoa mais crédula no que vê. Vamos lá. Veja, por que é tão polêmico? Olha a pergunta, a gente vai entrar nessa questão aí. Se a sua força não estava no cabelo, como é que a gente explica o versículo 22? Alguém lê o versículo 22. Como é que a força não está no cabelo? Se o cabelo, quando foi rapado, ele perdeu a sua força, e agora que a gente sabe que é o episódio da morte de Sansão, que ele vai voltar a ter força, o texto me diz isso. E o cabelo começou a crescer de novo. Opa! A questão de Deus era que eles não acreditassem mesmo, eles fossem
intenção que eles fossem. Essa é a tua dúvida, Douglas? Assim, por que Deus faz as pessoas pensarem que era o cabelo? Né? Seria isso? Ou Um pouco mais, mas está bem explicado. Mas, no final das contas, a gente resume que é o que Deus quer, né? vamos adentrar, vamos especificar, certo? Veja, eu comparei o cabelo de Sansão às parábolas de Jesus, certo? Não fui eu que comparei, eu vou dar um mérito foi Garófalo que comparou, certo? Garófalo comparou o cabelo de Sansão às parábolas de Jesus e eu achei interessante. Por quê? Alguém abre aí, Mateus 13 a 15. Certo? Por favor. O Juízes 16, 21 diz assim: então os filisteus agarraram, furaram os olhos dele e levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Olha aí, ó. Ele teve os olhos furados, ele agora estava cego. Ele foi humilhado, ele começou a girar um moinho na prisão, só para motivo de chacota, só para a gente humilhar Sansão. Ele teve os 2 olhos furados. Sansão agora estava totalmente cego. Eles disseram, ó, o que é que os filisteus pensaram? Quebramos o feitiço. Essa é a ideia, né? Nós quebramos o feitiço, rapamos o cabelo. Os filisteus caíram na ideia de que é o cabelo, né? Mateus 13 a 15. Diz o quê? Por isso lhes falo parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve e nem entende. E só do que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e malgrado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder de ver com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam conjecturados. Jesus cita Isaías aí, né? A parábola ela tinha esse efeito. Para o ímpio era motivo de escândalo. Ele não conseguia ligar, ele não conseguia aplicar, porque ele não tinha iluminação do Espírito. Por isso que o Garófalo ele diz assim, ó, a parábola de Jesus é igual ao cabelo de Sansão. O cabelo de Sansão tem um forte símbolo. É o símbolo da união de Sansão com Deus. É aquilo que ele diz mesmo. Veja, é a única coisa que Sansão cumpria. Era o cabelo. A única coisa que ele disse aqui, isso aqui eu não vou mexer. Era como se fosse uma fagulha de uma submissão a Deus. Era o cabelo. Era o símbolo do pacto. Era algo muito importante. É como esses recabitas de Jeremias, né? E isso. Fiéis ali naquele jejum do vinho ali e no que o seu pai falou, que a gente leu. Pronto. Porque parece pouca coisa, mas aí Deus, como recompensa, não promete a eles prosperidade, que eles seriam libertos do promete que vai nascer um homem. Sempre estarão a presença do Senhor. A presença do Senhor. Essa é a maior prosperidade. Perfeito. Então veja, tem um forte símbolo, mas o filisteu ele não entende que é o símbolo da presença de Deus, do guiar de Deus. Ele entende como um feitiço de Sansão. Assim como o ímpio, ele entendia a parábola de Deus, ele não conseguia enxergar. Cabelo de Sansão, símbolo do pacto de Deus. O ímpio, ele não consegue entender o pacto, para ele é mistério. E Deus deixa assim, Raquel. Deus deixa assim. Vamos deixar ele acreditar que está no cabelo. Eu não vou explicar. Ele não vai entender. Porque eu não dei a ele o entendimento. O filisteu morre, literalmente morre, achando que a força estava no cabelo. Por que o cabelo volta a crescer então? Porque o relacionamento com Sansão e Deus está voltando a crescer novamente. É isso que o símbolo significa. Então ele aproveita a oportunidade. O último juiz, na era dos juízes, nos ensina que não é bom brincar com idolatria. Esse é o resultado também da consequência do seu pecado. E só para concluir, irmãos, a gente viu que a força não está no cabelo, esse era o meu maior propósito aqui hoje, certo? É a gente entender o quão Deus é misericordioso.
Isso, olha, o texto ele está exaltando a misericórdia de Deus. Depois de tudo que Sansão fez com Deus, contra Deus, provocando ele, quando ele ora sinceramente e reconhecendo, Deus vai lá e atende. Olha, deixa eu me vingar aqui, Deus. Deixa eu cumprir o meu propósito de Salvador, destruindo o inimigo. Deus vai lá e atende, dá a força para ele de novo. Provavelmente o filisteu olhou e disse assim, por que não cortaram o cabelo desse homem? Morreu no engano. Né? Tem até um filme horrível, mas mal feito, mas é interessante, de Sansão, que os filisteus estão clamando isso. Vocês não cortaram o cabelo dele, né? Mas essa é a ideia. Veja como Deus ele é misericordioso. A gente pode estar no fundo do poço. É assim que Sansão estava. Por causa das suas atitudes. Ele estava no fundo do poço. Eu posso estar no fundo do poço, mas se eu clamar de sincero coração, Deus vai me atender. Apesar de tudo que eu possa ter feito contra ele. Ou para provocá-lo, ou para tentá-lo. A ira. A ira veio, mas a misericórdia também. Eu posso, olha, você pode ter essa certeza, achando que alguma modalidade da sua vida não tem solução. Não, isso aqui não tem como resolver. Faça o seguinte, experimente. Clame, ore, peça. E você vai ver o Deus misericordioso agindo na sua vida. Porque esse a gente não pode mensurar o tamanho da misericórdia de Deus. A capacidade que ele tem. Ele faz isso com Israel. Israel pregou, fez tanta coisa. Olha o estado espiritual que Israel está. Israel se ajoelha, clama, e ele vai lá e é misericordioso e atende. Esse é o Deus da gente. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus. A gente não pode medir. É isso que a história de Sansão mostra pra gente também. Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Olha aí. Só enxergou quando ficou cego. Esse é Sansão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso em nossas vidas. Nos leva para casa, Senhor, nos dá um bom momento de descanso, nos traz para ouvirmos Tua Santa Palavra. Obrigado por essa história de Sansão, por esse estudo